Bora, Rafael, com as últimas informações do Corinthians, o Vessone trazendo as últimas do Timão, que enfrenta amanhã o Huracan pela Sul-Americana, o jogo decisivo. E será que os caras vão vir com o time de reserva? Já que eles têm uma final no sábado importante lá no Campeonato Argentino. Então, se liga só nessas informações, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, informação, pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estamos de volta com o G4 para falar do Corinthians, que está em duas frentes, né? A frente dentro de campo e a frente fora de campo. Dentro de campo empatou com o Atlético Mineiro, 0x0, jogando time reserva. Bom resultado para o Corinthians. O Galo que está decepcionando no campeonato. Mas vamos ouvir o que falaram Dorival Júnior e também o Fabinho Soldado do Corinthians. Então, a partir de hoje, todas as vezes que o Corinthians se sentir prejudicado, nós vamos vir aqui e expressar a nossa indignação. Porque milhares de ofícios que são enviados, a gente não vê uma melhora. Essa crítica aqui é até uma crítica construtiva para que, de alguma forma, a arbitragem brasileira ela possa melhorar. Olha, eu não considero um time misto ou reserva. Se esses jogadores estão no elenco do Corinthians, é porque são jogadores credenciados a serem titulares em determinados momentos. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o que eu vi, porque não há como você jogar com a intensidade que a gente precisa a cada 2 dias e meio em campo. O que nós temos visto no Campeonato Brasileiro, uma sequência de lesões, com boa parte dos jogadores, ou melhor, boa parte das equipes, tendo esse tipo de lesão, e graças a Deus até então o Corinthians não vem correndo esse risco. Nós estamos procurando motivar todos os jogadores que estão aqui, treinando-os da mesma forma e buscando a melhor condição possível para cada partida. Eu acredito que tenha sido uma contratura, não sei, isso daí é um posicionamento inicial do doutor, só amanhã nós saberemos. O Matheus voltou, começa a readquirir uma melhor condição, é muito importante isso. Nós precisamos de todo o elenco, uma semana importante para a gente e uma decisão fundamental na terça-feira, um jogo perigosíssimo, merece um cuidado especial e eu espero que possamos repetir o espírito que nós tivemos aqui dentro hoje. Muito bem, Fabinho Soldado, mais um reclamando de arbitragem. Aliás, o Lianco, né, que é meio metido a xerifão, poderia ter sido expulso de fato. Até ele reconheceu. Né? Até ele falou, podia ser expulso. E o Dorival falando sobre poupar jogadores, revezamento e tal, que ele está fazendo no Corinthians até agora. O empate foi bom, podia ter sido até uma vitória, né, Vessa? Mas tem as outras questões fora de campo que a gente pode falar em seguida. Está mutado, hein, o Vessa? Situação do Corinthians. Aí, agora sim. Aí, não, tá bom. Pode ir. Ah, boa. Gostei muito da participação do Corinthians, achei que o Corinthians fez um bom jogo. Olha, talvez tirando aquele segundo tempo diante do Internacional, e aí tem um detalhezinho que o Bruno Henrique tinha sido expulso, então foi 11 contra 10 na sua atmosfera, então aquele amasso contra o Inter era até um tanto natural. Sim, tá. Eu acho que foi um jogo bom do Corinthians, para mim até a melhor apresentação do Corinthians, do Dorival, desde que ele chegou. E olha que foi um 0x0, por isso que a gente fala, às vezes eu elogio empates, até derrotas, se for o caso do Corinthians, dependendo do desempenho, e não acho tão bom vitórias como foi a do Santos, por exemplo. No Horizontino, então, mais ainda, jogou muito pior. Um Corinthians que mereceu, que criou chance para isso, a principal delas o Thales Magno, né? Eu acho meio inconcebível um jogador sair cara a cara com o goleiro e chutar para fora. Se o goleiro pega, tá tudo bem, faz parte, o goleiro teve mérito, mas o cara errar o gol, na hora de finalizar, você e o goleiro, escolher no lado direito, esquerdo, posso driblar, posso cavar, posso fazer um monte de coisa, e você errar o gol me parece ser um negócio bem condenável ali para qualquer jogador profissional. O Corinthians, que na minha visão foi muito prejudicado pela arbitragem de Rafael Klein, mas muito mesmo. O Lianco era para ter sido expulso muito no início do jogo, o Corinthians teria pelo menos mais de um tempo e meio com um homem a mais. E aí ele tinha tanto uma expulsão, talvez por último homem direta no vermelho, quanto óbvio segundo amarelo. O Rubem também deu uma entrada essa inclusive que até virou vermelho e o VAR mandou o Rafael tirar e ele tirou o vermelho, e ainda teve o Patrick rasgando a caneleira também do Rian,
o Atlético ter terminado essa partida com 11 jogadores foi uma aberração. Essa é a única palavra que eu consigo lembrar de Rafael Clay, que simplesmente agiu dessa maneira, não deu nem falta no Lianco, era exatamente que ele sabia que teria que dar o segundo amarelo. Então, diante de um cenário que você está como visitante contra o Atlético, tem um bom time, tem bons jogadores, num gramado sintético, e você faz a partida que você conseguiu fazer, eu acho que o Corinthians perdeu 2 pontos em Minas, ele não ganhou 1 ponto, ele perde 2, e foi uma boa apresentação. A opção foi pela saúde, como diz o Arnaldo. Acho que o Dorival, que foi muito criticado por mim diante do Novo Horizontino e do Santos, para mim ele é o maior mentor desse bom jogo do Corinthians. Foram as trocas que ele fez, tirando todo mundo da Copa do Brasil praticamente, colocando um time novo, algo que o São Paulo, que depois a gente vai falar, não fez, por exemplo, fez com que o Corinthians tivesse saúde para fazer marcação alta, para pressionar o adversário, para tirar o Atlético da zona de conforto. O Corinthians faz um bom jogo, mas acabou não vencendo, mesmo diante dessa situação de arbitragem. E o que eu queria destacar, 4º jogo seguido sem tomar gol. Os 3 primeiros, eu falei aqui no programa que eu ainda tirava um pouquinho, dava um desconto. Racing do Uruguai, o Santos, 19º do Brasileiro, o Novo Horizontino. 3 jogos sem tomar gol era quase que obrigação. Mas dessa vez pegou o Atlético na Arena MRV e também não tomou. Desde 22... Para quem acha que isso é normal, não. Desde 2022, com o Vitor Pereira, o Corinthians não ficava 4 jogos seguidos sem tomar. Então, acho que essa é uma marca interessante. São 4 jogos em 8 com o Dorival sem tomar gol. Não, ou 5 em 8 ou 5 em 9. Enfim, já é um número bastante considerável. Claramente há uma melhora defensiva assim do Corinthians, mais protegido, o Hugo Souza não tomando aquele monte, olha o gol que o Thales perde, Para mim, sinceramente, errar o gol é duro para um jogador profissional não acertar nem no meio das traves ali, eu acho bem complicado. Então tem uma melhora acontecendo, claramente uma melhora defensiva acontecendo, o Hugo Souza não toma aqueles 500 chutes de fora da área que ele tomava, e teve que fazer praticamente uma única defesa, que aliás ele chama de top 3 da vida dele, e a defesa que ele faz do Rony é um negócio impressionante, é o único vacilo olha lá, olha o que ele faz. Nossa. Cara, isso é muito a queima-roupa, é um negócio muito absurdo, é muito fora, o cara acerta o canto, e ele com elasticidade, rapidez vai buscar, é um gol do Corinthians, ele faz um gol. E o Corinthians, então, para mim, perdeu 2 pontos. Ele merecia ter vencido o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, com todo respeito ao Galo. Muito bem, o Galo é um pouco decepcionante, hein? Vocês não estão achando, não? Ela tá preparada aqui, mas eu não vou usar porque eu concordo com tudo que o Vessone falou. Aí, a nossa flanela, o nosso pano. Vou deixar ela aqui cuidando. Pode deixar, assim, caso a gente precise. Na flanela, mas ela é assim, ela é Highlander, ela volta. Highlander. O Galo não tá decepcionando? Eu não tenho nada para falar a respeito do Vess, porque ele falou, é verdade, o Corinthians foi prejudicado. O Galo é uma decepção, mas brutal, cara. Brutal. Tem jogador bom, hein? Tem Júnior Santos, tem jogador bom e não consegue fazer andar, né? Impressionante. Vai todo mundo rumar para as Copas, vai faltar caneco para todo mundo, hein? Então, o Galo vai pensar nas Copas, não sei o que vai pensar nas Copas, não sei o que. Corinthians, em tese, o Corinthians tá claro que vai, né? Não, já foi. O Vessone vai falar depois, tá na Argentina, né, por conta disso, né? O jogo com o Huracan na final do campeonato, falei, o Huracan nunca teve tão perto do título argentino, a final vai ser com o Platense, né? Que é a zebra total do campeonato. Mas o Corinthians vai inteiro, o jogo que ele privilegiou é o da Argentina, esse confronto direto que ele tem que vencer de qualquer forma. O Atlético, ele joga com o Cienciano na quinta. O Cienciano é o primeiro colocado do grupo, ele é o segundo. Se ele vencer o Cienciano em casa, ele se classifica direto na Sul-Americana e joga o Cienciano para o rebolo. Mas ele precisa ganhar. O empate faz o Atlético ir para a repescagem. Então ele tem grandes chances, né? Se fizer um jogo minimamente ok contra o Cienciano, de passar direto para a próxima, para o mata-mata da Copa Sul-Americana. O Galo. O Galo.
Sim, mas ainda na Sul-Americana, o Corinthians também deve pelo menos ir para repescagem, né? Para o rebolo. Tem uma boa chance. Então. Mas tem que ganhar, né? Tem que ganhar o jogo. Não, sim, tem que ganhar, mas é que o Huracan, como disse você, tá na final do campeonato, né? Né, Vessa? A tendência, não sei quais são as informações, mas a tendência, como a final do campeonato argentino vai ser no próximo final de semana, no sábado, é que o Huracan preserve jogadores na Sul-Americana, já que para ele ser eliminado, ele precisaria, para ser eliminado, não eliminado, para ele cair para a repescagem, ele precisaria tomar uma goleada do Corinthians em casa, né? E aí o Corinthians passar o Huracan no saldo, né? Que é difícil, né? Mas é sábado, né? Terça, né? Ô, Massa. Sim. Oi. Mas Então, é só aí. sábado. É só sábado, mas você percebe claramente aqui o clube e torcida. Só se fala do final de semana. A final vai ser no estádio do Central Córdoba, a 600, 700 quilômetros daqui. Então tá tendo que ter uma mobilização grande, logística de ônibus, porque para deslocar torcedor para é muito longe onde vai ser a final única. É uma final histórica, eles estão muito perto do título. Vai pegar o Platense, que é acessível, mas só um detalhe, cara, às vezes quando dá o título, é depois que os caras eliminaram o Racing Avejaneda, o River no Monumental e o San Lourenço ontem no novo gasômetro, fui no jogo ontem, consegui ir no jogo. Cara, você, time menor, eliminar os 3 gigantes na sequência, é que tem alguma coisa acontecendo, é que você já não se importa com mais nada. É o Huracan, vambora, eu já tirei 3, por que eu não vou tirar 4? Então, o Platense não chega ali sem muita confiança, pelo contrário, chega muito, muito confiante, só que o Huracan claramente vai ter a final de sábado como a sua vida, a possibilidade de jogar até com um time bem mesclado, com metade de reserva, ou até talvez todos os reservas contra o Corinthians, mas isso ia ser definido no treino, o último treino que vai acontecer hoje. Então não está muito claro ainda o que o Huracan vai fazer. A imprensa daqui ainda não tem isso muito claro. Mas, como o Arnaldo disse, só o 4-0 tira o primeiro lugar do Huracan. Então ele está tranquilo no sentido de que jogar, fazer um jogo defensivo ok, mesmo que acontecer da derrota, mas ele vai garantir o primeiro lugar. Então ele está meio em paz para o jogo de amanhã, e o foco de clube, diretoria, logística é tudo para o sábado, por conta da decisão, sem dúvida nenhuma. Agora, Vessa, uma pergunta. O Augusto Melo tá aí? Não. O Corinthians chega hoje às 18h30, tá vindo direto de Belo Horizonte, era uma viagem dupla. Desde que ele saiu do CT, o Augusto não foi nem para Belo Horizonte. O Fabinho é a patente mais alta, assim, que tá acompanhando a delegação. Já não foi para Belo Horizonte, e muito menos hoje, porque a votação vai acontecer, primeira chamada às 18, segunda chamada às 19. Ou seja, a hora que o voo estiver pousando em Buenos Aires, está acontecendo a reunião que pode causar o impeachment em relação ao Conselho Deliberativo, o impeachment do Augusto Melo. Só para se ter uma noção de quanto é maluco essa segunda-feira, né, com treino no CT do Cruzeiro, viagem para Buenos Aires, e à noite a produtora de um canal aqui da Argentina mandou mensagem: me passa os detalhes tal do time, quem vai viajar, recuperados, lesionados tal. Eu falei, no final eu mandei, e o presidente à noite pode ter o impeachment dele e tal. Ela não acreditava, falou, não é possível, vai ter o jogo amanhã, vai ter impeachment? Eu falei, sim, vai ter o impeachment à noite, é possível, ou até pela situação de conselho, tá bem provável que aconteça, porque se o Conselho votou 130 votos contra 70 para a reprovação das contas do Augusto, a gente imagina que esse número, ou até pior, depois do indiciamento, e que ele tome não sei se uma goleada, mas ele perca, você só precisa de metade mais um, e aí ele saia do cargo hoje. Não é de maneira definitiva, é temporária. Quem tira de maneira definitiva é a Assembleia Geral dos Sócios, 4.000, 5.000 votos, isso daqui a um mês. O novo presidente, que deve acontecer a partir de amanhã, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice que assume interinamente, ele tem 5 dias para marcar em até 30 a eleição dos sócios. Aí sim, ou os sócios devolvem o Augusto para o cargo, ou tiram ele de vez, mas
vou avisando agora, 13h30. Não se espantem se alguma manobra jurídica pintar durante o dia para que cancele essa votação ou postergue essa votação. Sócios estão buscando na justiça, conselheiros que apoiam o Augusto. Aliás, o Augusto, que está apoiado pelo José Cardoso, ex-advogado da Dilma, no processo de impeachment da Dilma e tudo mais. 2 sócios entraram na justiça. Quem assina a petição dos sócios é o Cardoso, enfim, um cara importante, uma figura muito conhecida, então talvez para dar peso nos pedidos e tudo mais. Então não se espantem se alguma manobra jurídica acontecer durante o dia, para não acontecer alguma liminar, alguma coisa, mas em condições normais, 18 horas a primeira chamada, 19 horas a segunda. O Augusto ou seu advogado tem 30 minutos para falar, o presidente da comissão de ética mais 30 minutos, e aí começa a votação. 200 conselheiros trienais que foram votados por esses 3 anos, mais 100 vitalícios, totalizando 300 conselheiros vão dar destino aí ao Augusto Melo hoje à noite no Parque São Jorge, que já teve protesto de manhã, muro pichado, pedindo a saída dele, a renúncia dele. Agora há pouco colocaram um boneco de Pinóquio, dizendo que foi assim que o Andrés o chamou, né? Pinóquio mentiroso. Levaram um boneco, dinheiro, um monte de dinheiro falso, espalharam no Parque São Jorge agora há pouco. Enfim, esse é o clima do Corinthians, que joga amanhã, mas politicamente vai fervendo nessa segunda-feira. Só para fechar, Vessa, o Augusto Melo, tirando essas possíveis manobras para adiar, não sei o que, ele também já jogou a toalha, ele não tem mais apoio de ninguém, já está isolado, é isso? É difícil dizer isolado. Ele não tem o apoio dos 2 vice, que não gostam dele, já não tem o apoio do CORE, que é o Conselho de Orientação, não tem do Conselho Fiscal, e ele ainda se sustentava por boa parte ali do pessoal, por exemplo, dos conselhos. Só que ele foi perder também conselheiro, e a votação das contas é a prova disso. Deu 130 votos contra 70. Ele já tomou uma lavada na votação das contas. A gente imagina que, como são as mesmas pessoas, 15 dias depois, vão votar nas mesmas cédulas, só o tema que é diferente, em vez de ser conta, eu gosto ou não da administração do Augusto, eu quero a permanência dele ou não, por conta do caso Vai de Bet, ainda mais depois do indiciamento, a gente leva a entender que esse 130 a 70 até aumente ainda hoje à noite, depois que ele foi indiciado pela Polícia Civil. Então a situação dele é bem complicada. Aí talvez daqui um mês, lá com os sócios, aumentando esse colégio eleitoral para 4.000, 4.500, aí talvez ele possa ter algum tipo de chance. No conselho, hoje à noite, tendo a votação, sinceramente, eu acho muito difícil ele reverter isso. A chance dele perder, para mim, é muito, 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 muito grande do que dele conseguir ganhar essa votação hoje à noite. Então é isso aí, Theo. Informações aí do Vessone, do Corinthians para amanhã. Mano, será que os caras vão vir com reserva completamente? Se vier, é uma boa, porém, cara, o Corinthians outro dia pegou o Racing do Uruguai, time fraco, praticamente com o terceiro time reserva, e sofreu para ganhar de 1-0. Então, os caras vindo com o time reserva amanhã, não sei se vai fazer muita diferença, já que o Corinthians costuma complicar esse tipo de jogo. Então, vamos ver também se o Mendes começa como titular. Creio que o Garro não começará, o Vessone não acabou falando aí, mas como o Garro tá voltando aí após quase 2 meses parado, creio eu que ele vai entrar só no segundo tempo ali, aos 10, 15 do segundo tempo, para poder dar aquele gás, entrar inteiro e pegar o outro time lá um pouco mais cansado. Eu acho que essa é a ideia do Dorival Júnior, porém tem que ver qual formação, qual tática que ele irá usar para esse jogo, já que o Garro, ele costuma jogar ali como 10, realmente mais armando a equipe. Será que ele vai jogar mais para a direita, vindo para dentro, já que ele é canhoto? Porque ele faz isso com o Coronado, né? Já o Coronado é destro, coloca para a esquerda e para vir por dentro. Então tem que ver o que o Dorival vai pensar agora. E, cara, perdeu o Yuri aí, que sacanagem, vai ficar uns 2 meses parado, mas eu creio que a recuperação do Yuri aí vai ser rápida, porque ele costuma recuperar rápido. Quem não lembra daquela fratura de costela que ele teve ano passado, todo mundo dava 1 mês, 1 mês e meio, o cara voltou em 2 semanas. Eu acho que em 1 semana ele estava jogando já, na outra semana ele já estava jogando. Então o Yuri se recupera muito rápido. Então amanhã é um jogo aí mais importante pra gente tentar se classificar em segundo, não importa. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse corte. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.